livro de Esther pinta graficamente as vigorosas lutas dos judeus sofridos e dispersos durante o tempo do rei persa Assuero contra as tramas nefendas de certo primeiro-ministro chamado Amã. Embora o nome de Deus não seja mencionado uma vez sequer nesse livro, sua mão se manifesta continuamente em todas as circunstâncias detalhadas no relato desse livro. Aleluia, glórias a Deus. Seja muito bem-vindo a mais um culto da Igreja Central de Iguape. Eu me chamo Camilo e você está a mais um culto online. Meus irmãos, é com muita alegria que nós adoramos a esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso. Louvado seja Deus pela casa de oração que nós estamos. Louvado seja Deus porque nós estamos muito bem alimentados. Antes de mais nada, ele pediu para você se inscrever, divulgar e compartilhar a Casa do Senhor, esse canal da Casa do Senhor, da Igreja Central de Iguape. Eu quero deixar registrado aqui como nós temos sido abençoados através dos cultos online dessa casa de oração. Ontem, o culto de sábado foi ministrado pelo presbítero João Batista com uma palavra muito rica, uma palavra edificante, uma palavra que fortalece mesmo o coração daquele que está buscando ao Senhor. Louvado seja Deus pela vida daqueles que buscam a Deus, se dedicam a Deus. E hoje pela manhã, mas que palavra da Escola Bíblica Dominical, meus irmãos, que ensinamento, que aula. E não é uma aula do mundo não é uma aula para aprender coisas erradas não, é uma aula da parte de Deus. O Senhor tem nos ensinado, tem nos alimentado. Olha, se tivesse sido essas duas palavras até agora, já estava bom para nós. Não precisava ainda de culto da noite, porque Deus tem sido adorado, Deus tem orientado, Deus tem direcionado nossas vidas. Eu particularmente não conversei e não converso com os pastores em relação à palavra. Aleluia, glórias a Deus. É o Senhor que direciona a vida dos meus irmãos e eu creio também que direciona nossas vidas. Amém? Então quero pedir que você divulgue o canal da Igreja Central de Iguape, convide pessoas para se inscrever. Estamos chegando aí a uma marca de quase 250 a 300 inscritos e o nome do Senhor será glorificado, não para o nosso reconhecimento, mas para o reconhecimento, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Curta, se inscreva, busque no canal da Igreja Central de Iguape, busque o site da Igreja Central de Iguape, a nossa página no Facebook, e que o nome de Deus seja glorificado e que você divulgue aí o nome do Senhor, porque esse é o nosso objetivo, glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Livro de Esther. Aleluia, glórias a Deus. Livro de Esther. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Esther. O Senhor tem uma palavra para nós. E a palavra que o Senhor tem para nós é o lugar onde Mordecai deveria estar. Esse é o tema. O lugar onde Mordecai deveria estar. Qual é o lugar onde esse servo do Senhor chamado Mordecai deveria estar? O livro de Esther, meus irmãos, como nós acabamos de ver na introdução, é um livro maravilhoso. É um livro que trata a respeito da história de um tio ou um tio de segundo grau e uma moça chamada Esther. Esther, adiantando mais essa parte do livro, Esther, ela é uma mulher que pela misericórdia de Deus, ela vai ser levada no palácio e vai ser colocada como rainha. Ela vai ser colocada como rainha desse reinado. Esther vai ser colocada por Deus numa posição de honra. Esther será colocada por Deus numa posição de favorecimento. Esther vai ser colocada por Deus numa posição de muito reconhecimento, e o nome do Senhor teve a intenção de se glorificar através da vida dela. E a palavra do Senhor nos registra que também ela tem um tio ou um tio de segundo grau muito sábio. Ela tem um tio ou um tio de segundo grau muito acolhedor, muito entendido das coisas de Deus. Repare que foi ele que foi usado por Deus para direcionar a vida dela, para ela estar onde ela estava agora. Foi ele que foi usado por Deus para direcionar a vida dela, para colocar ela no lugar que ela estava nesse exato momento. Então, Mardoqueu, ele é um homem muito usado por Deus.
Mardoqueu ou Mordecai, as interpretações elas são as mesmas para o nome desse homem. Qual era o lugar aonde Mordecai deveria estar? E para qual lugar o Senhor o levará? Mardoqueu não vai permanecer do mesmo lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Esther capítulo 2, versículo 19. Esther, o capítulo 2, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Esther 2, versículo 19. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta. Esther não havia declarado ainda sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mordecai, como este a criava. Aleluia! Meus irmãos, Mardoqueu era um homem simples, o Mordecai era um homem simples, um homem muito humilde, um homem que ele vai descobrir, além de ser usado por Deus para levantar Esther onde ela estava, para colocar Esther onde ela estava, Mordecai será usado por Deus para mostrar para o seu povo que Deus ele não abandona aqueles que ficam firmes na sua posição, que Deus ele não deixa de honrar aqueles que buscam a sua vontade, aqueles que não se prostram para o inimigo, aqueles que não se curvam diante de Satanás e seus demônios. Aqui no versículo de número 21, 22 e 23, nós vamos acompanhar que Mardoqueu, ou Mordecai, ele acaba descobrindo uma conspiração contra o rei. E o rei Assuero não lhe paga nada mais por isso. Apenas é registrado no livro das crônicas do rei o que aconteceu. É isso que acontece. Apenas é registrado no livro das crônicas do rei o que Mardoqueu, Mordecai havia feito. Ele havia descoberto uma trama. E Mardoqueu era um homem humilde. Mardoqueu era uma pessoa que não tinha vaidade. Ele não tinha aquele negócio, fui eu que coloquei você aí, agora você me deve favor. Ele não tinha esse tipo de coisa. Porque às vezes muitos de nós achamos que por fato de Deus ter nos usado ou nos usar, que temos o poder de ser reconhecido, e nós não podemos ser reconhecidos, porque quem tem trabalhado é Deus, não é o ser humano. Quem tem feito a obra é Deus, não somos eu e você. Quem tem trabalhado na sua obra, na sua casa é Deus, não é o homem e não é a mulher. Aleluia! Nesta manhã de hoje, nesse dia de hoje, meus irmãos, que nós possamos repreender esse mal em nome de Jesus e sermos fortalecidos pelo poder, pela presença e pela graça do Senhor. E você vai acompanhar comigo agora na leitura que Mordecai, ele não se dobra a um homem chamado Amã. Amã é um homem que não tem humildade. Amã é um homem soberbo. Amã é um homem orgulhoso. Amã é um homem que não se contenta com o que Deus deu para ele. Amã é um homem que não basta ele ter o que ele tem, não basta ele ter as providências de Deus, não basta ele ser escolhido por Deus, não basta ele ser uma pessoa levantada, não basta ele ser uma pessoa honrada no meio do reino. Não, o que ele quer humilhar o servo de Deus. Ele quer mostrar que Mordecai tem que ser humilhado na frente de todo mundo, porque ele quer. Vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Esther capítulo 3, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Hamedeta, Agita, e o exaltou. Ele pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei se prostravam, que estavam na porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Que ensinamento o Senhor tem para nós, igreja do Senhor, a respeito desse homem chamado Mordecai. Ele não se curva a esse homem chamado Amã. Mordecai
tem princípios da parte de Deus, e ele sabe que o único Deus que ele vai adorar, que ele vai ter que se prostrar, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que muitas vezes, meus irmãos, nós sofremos algumas situações em nossas vidas, porque nós gostamos de nos humilhar e nos prostrar a outras pessoas, a outros deuses. Nós gostamos de nos humilhar a Amã, nós gostamos de nos humilhar, nos prostrar. E não é aquela humilhação, os humilhados serão exaltados. É humilhação para ter um favor, é humilhação para ter alguma coisa. E esse tipo de humilhação não agrada a vontade de Deus. Esse tipo de humilhação não vem da parte de Deus. Repare o contexto. O que custava a Mordecai se humilhar? Mas Deus colocou no coração de Mordecai: não se humilhe, não se prostre. Ele não é meu servo, eu não tenho compromisso com ele. Não se humilhe, não se prostre. Amã é orgulhoso. Amã não tem compromisso comigo. Amã só quer reconhecimento. Repare que Amã, ele era o seguinte: todo mundo se humilhava para ele. Mordecai não se humilhou, é o motivo da vingança dele. Tem pessoa que é assim. Aleluia! Amã se acha, Amã acredita que todos devem se curvar diante dele. Amã não reconhece o poder de Deus. Amã crê que o seu momento de glória, que o seu momento de reconhecimento, que o seu momento de poder, que o seu momento de humilhar os outros nunca vai passar. Sabe qual que é o seu problema? É o que Deus falou na escola bíblica dominical hoje, que nós achamos que o nosso momento nunca vai passar. Nós achamos que o nosso momento é inevitável, que o nosso momento ele é eterno, nunca vai passar. Senhores, meus irmãos e minhas irmãs, igreja do Senhor, nós vimos na escola bíblica dominical hoje que um rei chamado Beltesazar, ele achou que Deus nunca ia mudar a história dele, e ele perdeu o reino. Nós vimos ontem no culto de sábado, para quem assistiu, nós vimos ontem no culto de sábado que Deus ele corrige qualquer um, mas Amã não quer ser corrigido. Amã não pode ser corrigido. Amã ele tem um negócio de orgulho dentro dele. Amã, perdão meus irmãos, ele tem um sentimento de orgulho, de prepotência, de que todo mundo tem que se curvar diante dele, como se ele fosse o verdadeiro Deus. Você sabe quem tem que se curvar diante de nós? Ninguém. Deus ele se encarrega de nos guardar. Deus ele se encarrega. O servo de Deus ele é humilde, igreja do Senhor. Mordecai, ele descobriu uma conspiração contra o rei Assuero. Pergunte se ele saiu anunciando por aí que foi ele. Leia a palavra de Deus se ele precisou sair mostrando por aí de que foi ele que fez isso. Leia na palavra de Deus se ele saiu mostrando para todo mundo por aí de que foi ele que descobriu a conspiração contra Assuero e que ele merece reconhecimento. E muitos de nós achamos que merecemos reconhecimento. E às vezes, ou a maioria das vezes, ou todas as vezes, Deus não quer o nosso reconhecimento. Deus quer a nossa humilhação, a nossa humildade, e que o nome dele seja glorificado na sua casa, na minha vida e na sua vida. Aleluia! Agora tem uma coisa. O diabo viu que Mordecai foi um cara usado por Deus para levantar Esther. O diabo viu que Mordecai foi um cara usado por Deus para não se curvar diante de Amã. O diabo quer derrubar Mordecai. O diabo já colocou na pauta lá no inferno: vamos derrubar Mordecai. Meus irmãos, é impressionante como há pessoas que se incomodam de ver o servo de Deus que é íntegro. É impressionante. É impressionante como o diabo ele consegue pegar algumas pessoas na inveja, porque aquele servo está tendo, porque aquele servo está crescendo, porque aquele servo é humilde, porque aquele servo não se curva a Amã. Porque tem pessoa que se curva a Amã. Nós vamos ver aqui. O inimigo quer abater Mordecai, porque Mordecai não se rende, porque Mordecai não concorda em se curvar a Amã. Satanás quer derrubar Mordecai. Capítulo 3, versículo 4 e 5. Sucedeu, pois que
dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ouvidos, e fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque eles tinham se declarado que era judeu. É importante, meus irmãos, porque tem pessoa que ela não declara de que lado ela está, nem quem que ela é, para continuar se mantendo na situação. Porque se ela declarar quem que ela é, se ela declarar de que lado ela está, imediatamente ela vai se sentir como inimigo. E quem cala consente. Quem cala consente. Tá onde está, porque não fala, não toma posição. Tem o que tem, porque não toma posição de servo de Deus, porque tem medo. E Deus fala para mim e para você: Mordecai, ele vai ser colocado por Deus no lugar que Deus quer. Mordecai, ele vai ser erguido por Deus no momento que Deus quer. Deus não depende de situação para levantar seus servos, não, igreja. Deus, ele não depende de situação para estar honrando os servos dele, não. Deus, ele honra seu servo porque tem sido fiel. Deus, ele honra seu servo porque ele tem obedecido, porque ele não tem se curvado. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Versículo 5. Vendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, não se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Então, o diabo, ele fica nervoso porque o servo de Deus ele não concorda com algumas coisas, principalmente com coisa errada. E Satanás, ele quer nos pegar nisso daí, para eu e você vermos a coisa errada e concordar, achar lindo, achar maravilhoso, achar que não tem nada a ver, achar que não tem problema. O que custa dar só uma curvadinha? O que custa? Mordecai não se curvava diante desse homem chamado Amã. Mordecai não se curvava, ele permanecia firme, ele permanecia crendo que Deus ia livrá-lo, que Deus ia guardá-lo, e que Deus não queria que ele se corrompesse, e que Deus não queria ver ele se prostrando a pessoas que não têm compromisso com Deus. Para quem nós temos nos prostrado? Tem pessoa que ela é humilde, o ímpio, ela é humilde. Com o bandido, com a pessoa que não serve a Deus, é um compromisso terrível. A pessoa pode xingar, pode bater na cara, pode humilhar, pode fazer o que for. A pessoa concorda, não, tudo bem, sim senhor, não senhor. Aí o servo de Deus vai corrigir, aí o servo de Deus traz uma palavra, aí o servo de Deus quer dar uma orientação, só não concorda. Só não tem humildade. Tem humildade com o diabo. Tem humildade, mas porque quer favor. Vamos ver aqui agora o que vai acontecer. As pessoas agora, elas resolvem deletar a situação, falar para Amã que Mordecai não se curva diante dele. Tem pessoa que ela dependendo do momento, ela está a favor do servo de Deus, e dependendo do momento ela está contra o servo de Deus. É assim que funciona. É assim mesmo que funciona. Dependendo do momento, ela está a favor do servo de Deus. Dependendo do momento, ela concorda com o servo de Deus. Dependendo do momento, ela apoia o servo de Deus. E dependendo do momento, ela não concorda. Ela vai lá ainda falar sobre de Mordecai o que? Ele não se curva para você. Sobre de Mordecai o que? Ele não se prostra para você. Sobre de Mordecai o que? Ele não apoia você. Ah, é? Então vamos matar Mordecai. E tem pessoa que só leva informação ruim, que só sabe levar informação ruim do servo de Deus. Só que Deus está vendo. Deus está vendo o que estão fazendo contra Mordecai. Mordecai não fez mal a ninguém. Mordecai não se declarou rebelde. Mordecai não declarou-se inimigo. Mordecai só falou, não vou me curvar. Concordo, obedeço, tenho reverência, mas não vou me curvar não. Me curvar não vou. Para quem você tem se curvado? Para quem você tem se humilhado? É para Deus. Se for para Deus, tudo bem. Agora se for para Amã, cuidado. A sua humilhação não é uma humilhação a Deus, é uma humilhação para Satanás. E essa humilhação vai custar muito caro, diz o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Essa palavra, meus irmãos, o Senhor me deu na madrugada. Nessa madrugada eu estava orando, pedindo a Deus a sua divina revelação, pedindo a Deus a sua divina orientação. E Ele me deu essa palavra. A palavra, Ele falou, fala de Mordecai.
Fale da experiência de Mordecai. Fale que o lugar que está reservado para Mordecai não vai ser tirado da mão dele. Pode ser Amã, pode ser decreto do rei, pode ser o que for. O que eu preparei para Mordecai, eu vou entregar. Aleluia! Manda esse recado para minha igreja. Manda esse recado para o meu povo. Manda esse recado para os meus servos. Continue firme, continue confiando, continue esperando, porque eu tenho visto o que você tem feito por Esther, eu tenho visto o que você tem feito pela minha igreja, eu tenho visto a sua preocupação, eu tenho visto o que o diabo tem se levantado para tentar te calar, para tentar te prejudicar, para tentar te afrontar, mas eu, diz o Senhor, serei contigo como eu fui com Mordecai. Eu, diz o Senhor, te guardarei como eu guardei Mordecai. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Há pessoas que pensam que Mordecai, por ser a minoria, é melhor estar ao lado de Amã. Aleluia. Você tem que procurar estar ao lado de quem? Nesses dias? De servo de Deus ou do lado de Amã? Sabe quem que é Amã? Amã é o bonitão. Amã é orgulhoso. Amã não gosta de servo de Deus. Amã gosta de se aparecer. Amã é exibido. Amã é soberbo. Amã é orgulhoso. Amã gosta que todo mundo reverencie ele. É isso que Amã é. É isso que ele gosta, de reconhecimento. Esse tipo de... E tudo ele está certo. E quem discorda dele está errado. E tem que pagar um preço porque está errado. Amã é um divisor. Ou está comigo ou não está comigo. Com quem eu e você temos andado? Com Mordecai ou com Amã? A resposta é minha e sua. Aleluia, glórias a Deus. Porque se estamos com Amã, temos que estar contra o povo de Deus. Se estamos com Amã, temos que falar mal de servo de Deus. Se estamos com Amã, estamos prejudicando a obra de Deus. Aleluia. Só que a obra de Deus vai ficar prejudicada. A obra de Deus vai ficar sendo enganada, vai ficar sendo iludida, não. Deus está guardando a sua obra. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Tem pessoas que se posicionam ao lado de Amã. E é assim que funciona. Não tem muita conversa, não tem muito diálogo, não. É assim que funciona. Tem pessoa que ela está do lado daquele que ela acha que está mais forte no momento. Ela acha que está do lado de Amã é melhor. Amém. Fica do lado de Amã. Vamos ver como vai terminar a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 9, 8 e 9. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, dispersos entre os povos, em todas as províncias do reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos nas próprias mãos dos que executem a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata que entrem os tesouros do rei. Amã é um cara tão perigoso que, além de ele querer o mal do povo judeu, ele quer roubar a riqueza do povo judeu. Ele é ganancioso. E o rei entra na onda dele e acaba ali aceitando essa proposta. Cuidado na onda de que você entra. Tem pessoa que ela é gananciosa. Tem pessoa que ela faz de tudo para ter o que ela quer naquele momento. Parece mentira, igreja. Parece que não. Mas não duvide de Satanás e seus demônios. Não duvide da ganância do homem. Tem pessoa que se tiver mentir, ela vai mentir. Se tiver que enganar, ela vai enganar. Se tiver que trapacear, ela vai trapacear. Se tiver que passar a perna em servo de Deus, enfiar o servo de Deus em dívida, ela vai enfiar. Se tiver que mentir, ela vai mentir. Se tiver que passar o servo de Deus por errado, ela vai passar. Se tiver que passar por cima de qualquer um, ela vai passar. Para ter o que ela quer, ela vai fazer. Não duvide. Não duvide da ganância de Satanás e seus demônios. Quando uma pessoa é gananciosa, ela é capaz de tudo. Infelizmente. Meus irmãos, aos olhos humanos,
tudo estava perdido, porque é decretado a morte do povo judeu. O rei Assuero decreta a morte do povo judeu, e o povo judeu vai ser matado, vai ser assassinado em massa. E pior, tem recompensa para quem matar o povo judeu, tem recompensa para quem matar os servos do Senhor. E agora no capítulo 4, versículo 1, diz assim: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes. Então quando ele soube o que estava acontecendo, a primeira coisa que ele fez foi rasgar as suas vestes, sinal de humilhação. Ele se humilhou, ele não ficou incontinente. Quando ele soube do que estava acontecendo para o povo de Deus, ele se doeu. Olha uma característica do servo de Deus: ele se dói, porque ele sabe que tem inocente que vai pagar. Ele se dói, ele se doeu, ele se rasgou suas vestes, ele se cobriu de pano de saco de cinza, mas ele se humilhou, ele se prostrou, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Ele clamou com amargo clamor. E Deus tem um recado para a sua cada oração e para o servo do Senhor. Deus tem ouvido clamores que têm se levantado a Ele, diz o Senhor. O Senhor não erra e não se engana, igreja do Senhor. Deus tem ouvido o clamor de pessoas que têm padecido, de pessoas que têm sido humilhadas, de pessoas que o diabo está afrontando para querer te calar, para querer mudar a sua posição, para querer fazer você se curvar diante de situações que não vêm da parte de Deus. E o Senhor diz: eu tenho ouvido o seu clamor, eu vou atender a sua oração, eu vou atender aquilo que tu tem pedido, porque tu não tem se curvado a situações, tu não tem se curvado a Amã, diz o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 4 de Esther, versículo 11. Amã, ele vai saber fazer Esther ter conhecimento do que estava acontecendo. Quem lembra da escola bíblica dominical ministrada na manhã de hoje, foi dito que o rei Beltesazar estava num palácio, e que por ele estar num palácio, ele achava que jamais seria atingido, e que por ele estar num palácio, ele achava que jamais ele seria confrontado com a vontade do Senhor, porque muitas vezes aquilo que Deus falou, Ele torna a falar. Eu e você estamos numa posição, porque Deus nos colocou de conforto, de bênção, de ter lar, de ter casa, de ter família, de muitas vezes ter um carro, ter um conforto. Sabe Deus a vontade dEle para mim e para a sua vida? E nós achamos que estamos inatingíveis, nós achamos que estamos aí inalcançáveis. E Deus fez saber a Esther. Chegou Mordecai e mandou um recado para Esther, falou: Esther, você não está sabendo? Esther, não chegou ao seu conhecimento? Esther, você não está entendendo que Deus já declarou, que o inimigo já declarou a morte do povo de Deus, e que você faz parte do povo de Deus? Esther, sabe qual foi a resposta dela? Só que se eu chegar diante do rei e o rei não gostar, ele pode me matar, né? Ele pode me matar. E aí a situação que nós muitas vezes nos encontramos é essa, igreja, de podermos fazer alguma coisa pela obra de Deus, estarmos numa posição tremenda dada por Deus, e estamos igual a Esther. Não vou fazer, eu estou no palácio, eu não vou fazer, eu estou no meu recanto, eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Repare que Esther, para fazer as coisas dela, quando foi para ela ser eleita, ela tinha poder. Tem pessoa que para fazer as suas coisas, ela se desperta, ela é alegre, ela é feliz. E agora que está numa redoma, está agora numa cúpula, está protegido, acha que está protegido, acha que... Meus irmãos, nós não estamos protegidos de nada. Nós não estamos protegidos de nada.
para eu e você perder o emprego, para nós irmos para a rua da amargura, para perder tudo, basta Deus permitir. Só basta Deus permitir. Não precisa de mais nada. Só basta o Senhor permitir isso na minha e na sua vida. Deus ia permitir isso com Esther, mas Esther vai tomar uma posição ao lado do povo de Deus. Esther é alertada. Esther quer ser omissa. Pessoas que podem fazer a obra de Deus e não fazem. A situação de Esther. Sabendo, agora eu tenho consciência. Cuidado, porque muitas vezes nós estamos perto de Amã. Esther está lá perto de Amã, perto de Assuero, perto de pessoas que querem o mal das coisas de Deus e não tomamos posição. Omissão, omissão e omissão. Será que se eu e você tomarmos posição, nós vamos continuar no mesmo lugar? Será? Será que se eu e você, será que nós temos tomado posição perto daquilo que tem falado do servo de Deus? Será? Será que o lugar que nós andamos, nós temos defendido as coisas de Deus? Nós temos defendido a casa de Deus? Nós temos defendido os servos de Deus? Nós temos defendido o povo de Deus? Será, igreja? Será? Porque se temos tomado posição, amém. Agora, se nós estamos onde nós estamos, se frequentamos lugares que frequentamos, porque temos que permanecer de boca calada, temos que concordar com tudo, nós somos omissos, e quem cala, consente, diz o Senhor. Quem cala, consente, concorda, concorda e concorda. Aleluia, glórias a Deus. Está apoiando a morte do povo de Deus, né? Está achando bonito, porque não estão encostando em você, você acha lindo. Só que Mordecai tem um conselho. Tá vendo a situação de injustiça? Pessoas que não sofrem por causa do justo padecer. Quem ouve e não se posiciona, concorda com Amã. Aleluia! Glórias a Deus! Deus vê todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Só que Deus não vai ficar dependendo de pessoal para fazer a sua obra, não. Não. Deus não vai ficar dependendo de Esther. Escute isso, igreja do Senhor. Deus não vai ficar dependendo de pessoas para a obra andar. Não vai mesmo. Deus não está dependendo de pessoas para a obra prosseguir. Deus não está dependendo de pessoas para a obra avançar. Um recado para você que está orando diante de Deus. Senhor, essa pessoa. Senhor, aquele irmão. Senhor, aquela irmã. Senhor, a tua obra. A obra de Deus, ela vai avançar. Quer as pessoas ou não, quer Esther ou não, quer o rei ou não, Deus vai ajudar a sua obra. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Versículo 13 do capítulo 4. Então lhes disse Mordecai, que respondesse a Esther: não imagines tu que por estares na casa do rei, tu escaparás entre os judeus. Aleluia! Não pense você que porque Mordecai, porque Amã te apoia, porque você não toma posição, que ele gosta de você. Não pense você que porque já foi decretado, Amã não gosta de servo de Deus. Amã odeia servo de Deus. Amã não, a palavra de Deus nos diz que quando Amã via Mordecai, ele caía fora. Ele ficava nervoso, ele ficava virado. Ele não suportava a presença de Mordecai. Tem pessoa que não suporta mais a presença do servo de Deus. E aonde tiver o servo de Deus, ele não está. Que presença eu e você temos buscado? Qual é a presença que nós temos buscado? Aleluia! Glórias a Deus! Qual é a presença que nós temos buscado? Se for a presença do servo de Deus, glórias a Deus. Se for a presença das pessoas que servem a Deus, amém, aleluia. Se é presença de pessoa que anda firme com Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Agora, se nós temos buscado presença de pessoas infiéis, é porque nós estamos andando com Amã. Estamos andando com Amã, a nossa vida é com Amã. É com pessoa que persegue a obra de Deus, é com pessoa que odeia a serva de Deus, é com pessoa que quer preparar uma forca para ver o servo de Deus ser enforcado. Quem que você tem buscado para estar perto de você? Quem? Aí eu ando com a minha família. Tem pessoa que ela não adora a Deus, ela adora a família. Tem pessoa que ela não gosta do servo de Deus, ela gosta de Amã. Ela vive para essas coisas. Com quem eu e você temos buscado andar, nos mostra a situação que nós estamos. Não precisa o pastor, não precisa eu, não precisa Deus descer do céu para falar com você. Não precisa. Deus já tem se revelado através da sua palavra. Está aqui, ó. Deus tem se revelado através da sua palavra. Quem nós temos buscado mostra quem nós somos, mostra com quem estamos, mostra como estamos. Aleluia, glórias a Deus. Aí a manda um recado para ela: não pense que está tudo bem com você, não. Você se esquivando de fazer a vontade de Deus, vai vir problema para você também. Então não se preocupe, não se preocupe. Igreja do Senhor, pastores da Casa de Oração, pastor Aparecido, pastor João Mário, pastor Silvio, tio Batista, não se preocupe com quem não quer fazer a obra de Deus. A obra de Deus não depende de Esther, a obra de Deus não depende de mim, a obra de Deus não depende de você, a obra de Deus depende de Deus. A obra de Deus, ela depende de Deus, depende de Deus, depende de Deus, depende de Deus, depende do Senhor. Versículo 14. Olha o recado que Mordecai dá, um recado para Esther. Não quer fazer? Não tem problema. Porque se de todos te calares, quer dizer, não quer fazer? Não vai tomar posição? Tudo bem. De outra parte, se levantará o socorro para os judeus. Porque se de todos te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Aleluia! Glórias a Deus! Deus não depende de pessoas para dar livramento para o seu povo. Deus não depende de pessoas para dar livramento para a sua igreja. Deus não depende de pessoas para mostrar a sua vontade e o seu querer. Deus não depende de pessoas para fazer a sua vontade e o seu querer. Deus executa a sua vontade somente com aqueles que são fiéis. Deus executa a sua vontade com aqueles que creem, que confiam e que estão fazendo a sua obra. Aleluia! Glórias a Deus! A obra do Senhor não vai parar. A obra do Senhor não vai retroceder. A obra do Senhor não vai ficar estagnada. A obra do Senhor não depende nem de Esther, e não depende de mim, e não depende de ti, e não depende de homem. Ela depende do Senhor. E o Senhor diz que a obra dele vai avançar, vai prosseguir, vai continuar até a sua vinda. Deus não vai permitir que as coisas parem. Deus não vai permitir que as coisas travem. O Senhor, poderoso na batalha, peleja pela sua obra. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Mardoqueu não será humilhado. Deus recompensará Mardoqueu, Mordecai. Deus honrará aquele que não se curva para Amã. Deus virá e socorrerá Mordecai de todas as suas aflições. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está te socorrendo de aflições, porque você não tem se prostrado, porque você não tem concordado. Não concorde com coisa errada, não. Não dependa de Esther, não. Se ela não fazer, o livramento virá de qualquer maneira. É o que diz a palavra do Senhor, é o que diz o Espírito do Senhor para a sua igreja. Nem que quem tenha que fazer não faça. O meu livramento, a minha direção, a minha vontade virá sobre a minha casa, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O livramento virá para o povo, seja com Esther,
seja assim Esther, seja com quem for, o livramento virá. E Mordecai vai ver o livramento da parte de Deus. Você vai descobrir onde que é o lugar que Mordecai tem que estar, que é na vontade do Senhor. Mesmo que ele seja humilhado, afrontado, se padeça por fazer a vontade de Deus, Deus vai honrá-lo. Deus vai honrá-lo, Deus tem honra para os seus servos. Deus não vai desamparar os seus servos, diz o Senhor. Vamos terminar essa palavra para não nos estendermos muito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 5, versículo 9. Então saiu Amã naquele dia, alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantaram nem se moveram diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. É um negócio que tem pessoa que pensa que o servo de Deus é um palhaço, que tem que fazer a vontade dele, a vontade dela. Tem pessoa que pensa que pastor da casa de Deus, que servo de Deus, tem que se humilhar diante da sua grandiosa majestade. Eu e você não temos majestade nenhuma. Nós não temos nada. Se não for o poder de Deus, não somos nada, igreja. Mas quer continuar pensando igual a Amã? Pense igual a Amã. Quer continuar achando que os outros têm que ser prostrados diante de você? Continue pensando assim. Continue. Se você acha que não tem orientado ainda, continue fazendo a sua vontade, o seu querer. Mas aqueles que ouvirem a vontade do Senhor serão honrados. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos usar a palavra de Deus aqui. Amã fica triste ao ver o servo do Senhor. E como você tem ficado? Fica feliz de ver o servo de Deus? Aliás, você tem procurado encontrar com o servo de Deus? Ou você só fica feliz perto de Amã? Porque tem pessoa que se vê o servo de Deus, ela fica triste. Mas se ela vê Amã, orgulhoso, mentiroso, soberbo, presunçoso, canalha, descompromissado com a obra de Deus, assassino de servo de Deus, faz de tudo para ter posição, perto desse daí a pessoa fica feliz. Perto de quem você tem ficado feliz? Perto de quem você tem ficado feliz? Isso Deus quer nos orientar hoje. Deus não vai mover o céu e terra para nós mudarmos de opinião. Deus dá a sua palavra. Deus dá a sua palavra para nós. Eu e você temos sido muito bem orientados. Eu tenho sido muito bem orientado. Você ouviu o áudio no começo da semana? Eu ouvi. Você ouviu a palavra de ontem? Eu ouvi. Você ouviu a escola bíblica? Eu ouvi. Tem orientação maior? Não tem. É o próprio Deus falando conosco, igreja. É o próprio Deus nos orientando. Louvado, não se preocupe, pastor da casa de oração, não se preocupe. Deus, Ele quer tirar o fardo da preocupação das costas de vós. Assim diz o Senhor: eu vou tirar o fardo da preocupação das suas costas. Não se preocupe com aqueles que não obedecem. Não se preocupe com aqueles que não buscai a vossa presença. Não se preocupe se tem pessoas que acham que estão no palácio e podem fazer e não fazem nada pela minha obra. Não se preocupe. O meu livramento não virá através deles. O meu livramento não virá através dessas pessoas. O meu livramento virá através do meu poder, através do meu Santo Espírito. E eu uso e mexo e transformo e ajo da maneira que eu quiser. E que eu vou fazer a minha vontade. Nas vossas vidas eu vou. E que eu vou fazer a minha vontade. E eu vou honrar os meus servos, eu vou. Porque eu tenho honra preparada para os meus servos por esses dias, diz o Senhor. Tiro de vós toda preocupação. Tiro de vós todo cansaço. Tiro de vós todo fardo pesado. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Versículo 6. Capítulo 6. Aleluia. 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 Aí a Amã fica nervoso que Mordecai não se prostra, ele prepara uma forca. Cuidado. A forca que a Amã está preparando a Mordecai vai servir para ele. Aleluia. Muitas vezes nós colocamos as pessoas em situações pensando que quem vai passar é ela. E nós não sabemos que Deus vai preparar, que nós não temos que passar por essa situação. Humilhação, vergonha. Nós queremos colocar o servo de Deus em maus lençóis. Só que Deus, Ele vai livrar o seu servo. Aleluia. Capítulo 6, versículo 1. 1, 2 e 3. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então,
mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por esse grande feito? Nada lhes foi conferido. Responderam os servos do rei que o serviam. Aleluia! Aleluia! Na madrugada, Deus começou a trabalhar em favor de Mordecai. E Deus tem um recado para você que está nos ouvindo agora. É na madrugada que Deus está trabalhando em seu favor. Você está dormindo, você nem está vendo, mas Deus está se levantando em favor da sua obra. Deus está se levantando em favor da sua vida. Deus não vai deixar você passar por aflições porque você não se curva para coisa errada. Deus não vai fazer você depender de pessoas que não têm compromisso com a sua obra. Você está dependendo de Deus, e nem que Deus tenha que usar a situação que Ele tiver que usar, mas Deus vai se levantar em favor de Mordecai. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na madrugada, Deus já estava operando em favor do seu servo. Toda humilhação que Mordecai sofreu, Deus vai reverter em honra. Aleluia! Capítulo 6, versículo 9. Vou terminar, está muito grande. Aleluia! Versículo 9. Aleluia! Versículo 7, perdão. Respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se vestes reais, que o rei costuma usar, e o cavalo que ele costuma andar montado, e tem a cabeça a coroa real. Entregaram-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres dos príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no o cavalo pela praça da cidade diante dele, e apregoem: assim faz o rei ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma, e de tudo quanto disseste. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que mais queria prejudicar Mordecai vai ser obrigado a contemplar com seus olhos Deus protegendo, Deus guardando, Deus honrando a vida de Mordecai. Aleluia! Não se preocupe, Mordecai, Deus está te guardando. Não se preocupe, Mordecai, você não depende do favor de ninguém. Não se preocupe, Mordecai, Deus está trazendo à memória as obras que você tem feito, as coisas que tem feito pela obra dele. Deus está trazendo à memória quantas pessoas Deus usou a sua vida para colocar em posição como Ele colocou a Esther. Quantas pessoas Deus usou a sua vida para estar abençoando os outros. Quantas pessoas Deus usou a sua vida para estar onde estão, e hoje tu não tem reconhecimento, e hoje não lembro de ti, e hoje são contra ti, e hoje falam mal de ti. Mas eu, diz o Senhor, eu te honrarei, eu vou te colocar em honra, eu vou te colocar em destaque. Amã, os inimigos do povo de Deus, todo mundo vai ter que ver que eu, o Senhor, te protejo, eu, o Senhor, que te levanto, eu, o Senhor, que te uso, diz o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Acabou aqui a palavra? Não, não acabou aqui a palavra, porque o Senhor, tudo que Amã tramou contra Mordecai, voltará para ele. Aleluia! Glórias a Deus. É triste, meus irmãos, mas não vale a pena ser trapaceiro, não vale a pena ser canalha, não vale a pena estar por cima dos outros, não. O que vale a pena é obedecer a Deus. O que vale a pena é servir ao Senhor. É isso que temos aprendido nessa casa de oração, e é isso que vamos propagar. Seja fiel, seja obediente, seja submisso, seja prestativo para Deus e para a sua obra. Agora, se você quer ser prestativo para outras pessoas, isso é um problema meu e seu. Aleluia, 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 aleluia.
capítulo 7, versículo 4. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda, como servos e como servas, nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero, e disse a rainha: quem é este? E onde está cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Ester: o adversário inimigo é este homem, o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e perante a rainha. Vão descobrir quem que é Amã. Vão descobrir. Por esses dias, um servo do Senhor teve um sonho maravilhoso da parte de Deus. Porque esse servo do Senhor tem direção de Deus. Para mim, ele tem direção de Deus. E ele falou, eu tenho certeza absoluta que ele tem direção de Deus. Ele falou que ele teve um sonho onde uma pessoa, ele teve a notícia de que uma pessoa havia sido pega num ato infracional, e essa pessoa, ela havia pulado várias casas, ela havia cometido coisas ilegais, e ele até não queria acreditar, mas vieram uma testemunha para cada casa e tinha uma câmera que filmava tudo. Ou seja, não tinha como mais aquela pessoa esconder o que ela fazia, o que ela praticava. É triste, meus irmãos, mas assim como Amã, uma hora Deus vai permitir que as pessoas saibam quem vocês somos. Para Amã foi tarde demais. Na hora que souberam, não teve mais escapatória para Amã. Na hora que souberam, não tem. Amã, depois ele tenta se humilhar, ele se prostra diante da rainha Ester. E o rei Assuero fala: o que é isso? Você quer agora violentar ela dentro do meu palácio? Amã, ele era o tipo de pessoa que ele se aproveita dos momentos. Na hora que ele estava por cima, ele era contra o povo judeu. Agora que Deus mostra quem que ele quer ser a favor do povo judeu. Tem pessoa que é assim, dependendo da situação geográfica que ela está, ela é a favor ou ela é contra o servo de Deus. Cuidado, porque essa não é a vontade do Senhor. Pessoa assim não presta. Pessoa assim não serve a Deus. O rei Assuero fica furioso e manda enforcar Amã na forca que ele havia preparado para Mordecai. E Mordecai, acabou a palavra de Deus aqui? Claro que não, vai terminar agora. Capítulo 8, versículo 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Aleluia! Esse é o lugar que Mordecai deveria estar. Aleluia! Deus traz um recado para os seus servos, Mordecai, para vocês pastores, para você servo de Deus, que não tem concordado com coisa errada e tem sido humilhado por causa disso. Está se acabando o tempo da vergonha. Você não vai depender de ninguém para ser honrado por Deus. É Deus que vai te honrar. E Deus vai confirmar tudo aquilo que tem falado pela sua boca. Deus vai confirmar a direção que Ele tem dado para você. E mais, está vindo um tempo para os servos de Deus. O mundo pode estar passando pelo que for, mas Deus fala que está vindo um novo tempo para os servos de Deus. Está chegando um tempo para os servos do Senhor. E o tempo é: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra da parte do Senhor. É isso que está vindo para a sua casa: felicidade, alegria, regozijo e honra. Aleluia, glória a Deus, diz o Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra que não veio de mim, mas veio de Ti. Meu Deus, sabemos que vale a pena não se curvar a Amã, que vale a pena não confiar na atitude humana, que vale a pena confiar apenas no Senhor. Se Ester não quiser fazer,
Não dependemos do homem nem da mulher, dependemos de Ti. E o livramento virá, a direção virá de todos os lados. Vida do Senhor, protege a tua casa, protege a tua igreja, protege o teu povo, protege os teus servos, protege os teus filhos. Guarda a nossa vida, Senhor, guarda a tua casa de oração. Vai repreendendo todo o mal, toda a trama do diabo, toda a trama do inimigo, e nos ajuda. Fica conosco, Pai, direciona a tua igreja e ponha por terra todo o mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que você possa ser abençoado, que você possa ser fortalecido, que Deus te abençoe e te guarde, o seu lar, a sua casa, a sua família. Nos encontraremos até uma próxima, se Jesus não voltar, e que toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dadas apenas a Jesus. Amém e graças a Deus.